Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa de TV do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Hoje, dia 28 de novembro de 2014, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET, mais uma edição ao vivo do programa do SIMP, Sindicato dos Municipários de Pelotas. Na apresentação, eu, Tiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. Sempre lembrando que o programa do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, aqui pela TVC. Uma saudação especial a todos os colegas servidores públicos municipais de Pelotas e também, extensivamente, à comunidade pelotense que assiste diariamente a programação da TVC. Quero salientar que, embora nosso programa vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, nós sempre oportunizamos a gravação do programa que foi ao vivo para todos aqueles telespectadores que, porventura, tenham perdido o programa, que queiram revê-lo, ou até mesmo aqueles que não possuam TV por assinatura, mas que tenham internet. Então o SIMP disponibiliza em todas as suas mídias eletrônicas. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras, mais tardar pela segunda-feira da semana subsequente, já está disponível na íntegra o programa de TV do SIMP. Então você pode conferir o nosso programa através das nossas mídias eletrônicas. Visite, acesse o site do SIMP, a nossa página, onde quase que diariamente atualizamos com informações, matérias, enfim. Lá é uma das ferramentas que você pode abreviar o distanciamento, digamos assim, do servidor para com os sindicatos municipais. Pois ali, além de possuir essas matérias e informações, existem vários itens que são necessários, importantes para a acessibilidade, né? Sejam de documentos, de legislações, serviços de atendimento oferecidos pelo SIMP na sua própria sede, aqueles também fora, como convênios, enfim. www.simpelotas.com.br é a página eletrônica do SIMP. O nosso e-mail, que você pode utilizá-lo para enviar sugestões, críticas, questionamentos, né? E até mesmo para receber em primeira mão as matérias e informações produzidas por nós. Então envie o seu e-mail para simp@simpelotas.com.br. Se você também deseja seguir os nossos passos, ser mais um seguidor da entidade SIMP, temos também a nossa inscrição lá no Twitter, twitter.com/simpelotas. Ali são disponibilizados os links das nossas matérias, vídeos, tudo que também é produzidos pela entidade SIMP. Temos também nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. Lá estão postados todos os vídeos dos programas de TV do SIMP que foram ao ar aqui pela TVC ao longo dos mais de 7 anos, né, que temos a nossa programação ao vivo aqui pela TVC. Além também de outros vídeos produzidos por nós, lá estão postados. Então, youtube.com/simpelotas, você poderá rever qualquer programa de TV, né, que foi ao ar aqui pela TVC. E também, se você deseja curtir, compartilhar, comentar as nossas matérias e informações postadas no Facebook, você nos achará por SIMP Pelotas, ok? Essas são as mídias eletrônicas do SIMP. E aqui ao vivo no nosso programa de TV, até às 19h55, pouquinho antes das 20 horas, você pode participar ao vivo através do envio de mensagens de texto. Para isso, envie a sua pergunta, sua crítica, sua sugestão para o número 9122-8820. Esse número nos acompanhará até às 19h55 para que possamos aqui interagir ao vivo. Quero também informar que o nosso programa de TV, não diferente como os demais, sempre recheado de informações atualizadas, né? Tudo que permeou ao longo da última semana das atividades do SIMP. Como o nosso programa aqui vai ao ar todas as sextas-feiras, sempre na próxima sexta a gente atualiza tudo que é pertinente à categoria dos municipários que ocorreu durante os últimos 7 dias, durante aquela semana.
Então, justamente o programa aqui de TV ao vivo, para a gente fazer o resgate, né? E atualizarmos a agenda da vida dos funcionários públicos da nossa Prefeitura de Pelotas. Iniciando aqui então nosso programa, diretaço com alguns informes importantes, né? A última vez que a gente já deu este informe foi na semana passada, pela questão temporal, ou seja, pelo tempo, e hoje nós só vamos lembrar aqueles que perderam o prazo, porque o SIMP, nos últimos 2 meses, todas as sextas-feiras, nós demos este informe, relembramos um informe especificamente direcionado aos inativos e pensionistas do Previpel. Todo inativo e pensionista do Previpel deveria ter feito o seu recadastramento este que é anual, até por cumprimento à legislação federal, deveria ter feito o seu recadastramento até hoje, lá no Previpel, até às 18h30. Então, pouco mais de 30 minutos atrás, fechou o Previpel e encerrou o prazo máximo para o inativo ou pensionista do Previpel fazer o seu recadastramento. Aqueles que não providenciaram o seu recadastramento durante todo esse período que abrangeu de 15 de outubro deste ano até hoje, 28 de novembro, terá tanto o salário do mês de dezembro, que será pago lá no final do mês de dezembro, e o 13º, que será depositado dia 10 de dezembro, bloqueados. Então, quem não fez o recadastramento poderá não ter o depósito do 13º, que será dia 10 de dezembro, e bem como o salário de dezembro, que será pago lá no finalzinho do mês de dezembro, no último dia útil do mês de dezembro. Então, se você é inativo ou pensionista e não fez o recadastramento no período pré-determinado, procure o mais rápido possível o Previpel a fim de regularizar a sua situação. Também quero lembrar aqui que continua ainda com tempo hábil, né, uma bonita campanha de prevenção ao câncer de mama e de próstata, que o Previpel está oferecendo também, né, iniciada dia 13 de outubro e cuja campanha se estenderá até 12 de dezembro de 2014, deste ano. Então, é uma campanha com caráter preventivo ao câncer de mama e de próstata. O público-alvo, no caso câncer de mama, são mulheres a partir de 45 anos. Mulheres estas servidoras estatutárias ou dependentes de servidor ou servidora estatutária, mas tem que ter 45 anos ou mais. O exame, que é a mamografia, é oferecido gratuitamente. Ele não é abatido ou descontado daquelas requisições, daquelas consultas que o servidor estatutário tem direito mensalmente. Então, não será computada esse tipo de consulta, nem a realização desse exame não tem que pagar absolutamente nada. É inteiramente gratuito. Existem 4 clínicas indicadas, né, capacitadas para fazer tal exame, então basta você dirigir-se ao Previpel, Rua Padre Anchieta, número 2035, e lá você obterá a autorização para a realização do exame. Já no caso dos homens, que é o exame preventivo ao câncer de próstata, o exame é o PSA. São 2 clínicas indicadas, mesmo procedimento, comparecendo à sede do Previpel, retirará a sua autorização sem nenhum tipo de custo, né, para a realização deste exame e muito menos será abatido daquele número de consultas que você tem direito mensalmente. Então são homens de 40 anos ou mais, homens servidores estatutários ou dependentes, mas que se enquadrem no mesmo perfil, que tenham como idade 40 anos ou mais. O horário de atendimento do Previpel é das 12h30, ou seja, 12h30, às 18h30, 6h30 da tarde. Essa campanha vai até o dia 13 de dezembro, então não perca a oportunidade. Também quero lembrá-los, não falta muito tempo não,
o SIMP está promovendo a sua festa de final de ano. Festa esta alusiva também ao aniversário do SIMP. O Sindicato dos Municipários de Pelotas completará dia 7 de dezembro 26 anos de existência. Só que a festa de final de ano e alusiva, né, aos 26 anos do SIMP será comemorada no dia 13 de dezembro. Grave bem essa data, 13 de dezembro, será um sábado. Promoveremos essa festa lá no Parque Esportivo e Recreativo Lobão. Quem toma ali a Avenida Ildefonso Simões Lopes, passa o KVG, passa ali o cemitério da Boa Vista e 1 quilômetro mais ali para frente, quem vai em direção ao bairro Sangafunda, fica o centro de treinamento ali do Esporte Clube Pelotas, né? Esse centro, esse parque esportivo recreativo, né, tem vários campos de futebol, uma extensa área de lazer, né, com muitas árvores, bastante sombra, vários quiosques, churrasqueiras cobertas, tem um galpão, estilo um CTG também ali para bem abrigar as pessoas, né, um local excelente para levar crianças, inclusive, né. Aí você, num primeiro momento, pode imaginar, pô, mas é meio longe do centro, né? Não tenho carro ou não tenho moto, não tem problema. O SIMP estará disponibilizando gratuitamente o transporte destes colegas sócios ou dependentes que desejarem participar desta festa gratuita, festa sem nenhum tipo de custo. Então, nós ofereceremos um ônibus que sairá dia 13 de dezembro às 14h30 da frente do Pelotense. E a previsão de retorno será às 18 horas. A festa começa às 15. Bom, essa festa terá distribuição gratuita de brindes, de pipoca, de cachorro-quente, de refrigerante, terá vários brinquedos infláveis para as crianças. Mas para isso, você que é sócio ou dependente do SIMP, atente-se. Quem desejar ir à festa tem que comparecer no SIMP até o dia 11 de dezembro. Por quê? Para retirar os seus cupons. Seja os cupons que darão acesso à festa, bem como os cupons que darão acesso ao transporte gratuito. Então, quem precisar de transporte retirará um cupom específico e quem quiser ir somente à festa, porque irá por meios próprios de transporte, apenas tem que retirar os cupons para a festa propriamente dita. Então, dia 11 de dezembro, uma quinta-feira, é o prazo máximo para você ir até o SIMP retirar os seus cupons que darão acesso gratuito, tanto ao transporte como à festa. Não perca a oportunidade, é um local bonito, excelente, o SIMP está propiciando tudo inteiramente de graça, seja o ônibus, seja a parte de gastronomia, digamos assim, né? Bebidas e tudo aquilo que está sendo ofertado para comer, além, né, de toda a animação musical lá da festa também, um local super tranquilo de passar aí, levar o seu filho, o seu neto, enfim, é uma área bastante protegida, com ampla área também de estacionamento. Então, não perca a oportunidade, fica o nosso convite para todos os sócios dependentes comemorarmos juntos os 26 anos do SIMP. Excelentes brindes serão sorteados, como portáteis, eletrônicos, eletrodomésticos, então não perca a oportunidade. Outros informes aqui de utilidade pública, mas mais, na verdade, direcionado aos servidores públicos municipais. Hoje, exatamente hoje, foi feito por parte da Prefeitura o depósito do pagamento da folha salarial referente a este mês de novembro. Então, hoje já estão depositados os valores referentes aos salários dos servidores da Prefeitura de Pelotas. E relembrando, a Prefeitura já anunciou oficialmente que o 13º salário será depositado no dia 10 de dezembro, né? Ela tem o prazo máximo de até 20. Então a Prefeitura já anunciou oficialmente que dia 10 de dezembro serão depositados os valores inerentes ao 13º salário. Então tá aí a informação. Agora, pessoal, pegando
justamente aí, eu sei que muita gente acaba assistindo o nosso programa aqui depois das 7h30, outro 7h20, o colega está fazendo as suas compras, saiu do seu local de trabalho e aí pega o programa lá no meio do caminho e acaba às vezes perguntando a mesma coisa que a gente já informou aqui nesta primeira etapa do nosso programa. Mas se for necessário a gente repete, não tem problema nenhum. Mas muita gente mandou mensagem lá para o SIMP, nos ligou ao longo da semana, tudo em virtude da greve do transporte coletivo, que foi somente hoje que os ônibus, por atendimento à determinação judicial, que se tenha em horários de pico 60% da frota seja disponibilizada para transporte dos usuários e fora dos horários de pico seja disponibilizada 30% do total da frota, né, de cada linha, de cada empresa para a comunidade pelotense. Claro que nesses dias aí de quarta, quinta-feira, atingiu também diretamente os serviços públicos prestados. E aí eu deixo bem claro aqui a informação, que foi a resposta que a gente mais deu diariamente ao longo dessa semana, inclusive até o dia de hoje. Nós tivemos diversas reclamações, denúncias inclusive de colegas que não têm meios próprios para locomover-se. Não tem carro, não tem moto, enfim, dependem de fato do transporte coletivo. E nesses dias, especificamente quarta e quinta, que não teve transporte coletivo, principalmente nesses dias que não teve, o trabalhador que não compareceu ao seu local de trabalho porque não tinha transporte coletivo e porque a prefeitura, ou mais especificamente sua secretaria, não disponibilizou veículo para buscá-lo, trabalho, casa e vice-versa, este trabalhador, esse servidor, não pode ter falta, não pode ser considerado como falta não justificada. Quando ele comparecer ao local de trabalho, se foi hoje ou se vai ser semana que vem, enfim, coloque lá no seu livro-ponto, para quem tem livro-ponto, greve do transporte coletivo. Ninguém pode ter falta não justificada, colocada na sua efetividade, apontada no seu prontuário, por falta do transporte coletivo. Não pode. A gente recebeu denúncias de diversas chefias que estavam fazendo esse tipo de assédio com os seus trabalhadores e nas oportunidades que o SIMP interviu, bastou um simples contato telefônico com a chefia, foi resolvida a situação. Tá? Foi resolvida a situação. Numa simples conversa que nós da direção do SIMP tivemos com as chefias, foi garantida e oportunizada. Se a prefeitura não colocou veículos, que a gente soube que a prefeitura em várias secretarias disponibilizou veículos para transportar os servidores, isso está legal, está ok. Agora, departamentos e setores que não disponibilizaram veículos para buscar os seus trabalhadores, esses trabalhadores durante os dias de quarta e quinta-feira, aqueles que não foram ao seu local de trabalho, não podem ter nenhum tipo de falta apontado no seu prontuário. E se teve qualquer tipo de ameaça, desconsidere, porque isso não pode ser efetivado. Agora, a denúncia mais grave que eu tive, e essa já não é novidade, foi uma servidora que ligou para o SIMP, eu mesmo a atendi, agora, hoje à tarde, por volta de 15 horas, 15h30, vejam bem a situação, uma denúncia que o SIMP já trouxe aqui diversas vezes e debateu com vocês aqui neste programa, né? O velho caso da médica lá, da biometria médica, que eu não titubeio em nenhum momento a informação de dar um nome, doutora Rossana Guidotti, médica do Serviço de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho, antiga biometria médica, né? Já trouxemos diversos relatos que a médica tem desconsiderado vários atestados, apontados inclusive por especialistas, atestados estes cumprindo a determinação, né, do decreto municipal que estabelece quais são os critérios do atestado, que tem que ter nome, assinatura e carimbo do médico com o seu CREMERS, a CID, que é a Codificação Internacional de Doenças, o número de dias de afastamento desse servidor, e muitas vezes essa médica sequer vem fazendo a avaliação dos servidores. Muitas vezes ela sequer olha, examina fisicamente o municipário, a municipária que chega lá, né?
e nós já informamos aqui, nós encaminhamos denúncia dessas práticas dela, corroboradas pela Prefeitura, pela Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, né, que no nosso entendimento, inclusive jurídico, ela está agindo com práticas antiéticas, ilegais, porque umas desconsideram, inclusive, a resolução do próprio Conselho Federal de Medicina. Então nós já encaminhamos a denúncia para os órgãos representativos da classe médica, para o próprio Conselho Municipal de Saúde, para a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores e também estendemos aí essa denúncia para o Ministério Público do Trabalho. E logo, logo estaremos sim fazendo uma coisa mais prática, uma mobilização com ampla participação dos trabalhadores. Estaremos sim fazendo uma mobilização que chamará a atenção de toda a imprensa, porque nós não vamos deixar passar isso batido, não vamos. Só que eu não vou dizer ainda o local nem a data, quando chegar mais próximo, nem mais perto de nos mobilizarmos e aonde será feito isso aí, nós comunicaremos através das nossas mídias. Não vou estar aqui adiantando, antecipando, né? Haja vista que a gente quer também justamente causar um efeito surpresa, porque é inadmissível o que aconteceu com essa servidora que eu vou lhes contar agora. Essa servidora me ligou e me relatou o seguinte: ela consultou na terça-feira no serviço de pronto atendimento e o médico que a atendeu deu o atestado médico, deu um número de X de dias ali para o repouso, até porque o repouso faz parte do tratamento médico. E como ela consultou na terça, segundo o decreto municipal vigente, que trata dos atestados médicos, a lei diz que até 48 horas úteis após a data da consulta, tem que ser entregue o atestado lá na biometria, na antiga biometria. Só que quarta-feira e quinta-feira não tinha-se ônibus. Se o servidor da ativa, né, que não pôde comparecer ao seu local de trabalho por falta de transporte coletivo, não pode ter falta no seu prontuário, muito menos um servidor que encontrava-se em repouso, de atestado médico, tinha ônibus para ele levar o atestado médico à biometria. Não tinha ônibus para levar durante os dias de quarta e quinta-feira. Pois bem, hoje que retornou o transporte coletivo, né, parcialmente em funcionamento, esta servidora foi pessoalmente. E a servidora lá da biometria que a atendeu disse: não, nós não vamos aceitar o teu atestado, porque teu atestado passou das 48 horas. Só que ela demonstrou: não, só um pouquinho, eu fui atendida na terça, eu tinha até quinta, eu tinha os dias de quarta e quinta-feira para trazer o atestado. Só que quarta e quinta-feira não tinha-se transporte coletivo. Então o mínimo que vocês tinham que aceitar era o primeiro dia após o retorno do transporte, que o retorno foi hoje, mas após ao término do atestado dela. Então no primeiro momento que o transporte foi assegurado, mesmo que parcialmente, essa servidora fez o correto. Ela foi lá e levou hoje o atestado. E aí não aceitaram. Com qual alegação? Ah, você não veio nos trazer, mas nós da biometria estávamos trabalhando. Bom, se o pessoal da biometria estava trabalhando, era por dois motivos. Ou porque a secretaria ali de administração disponibilizou veículos para buscar e trazer estes servidores, ou esses servidores foram por meios próprios, porque tem meios próprios, porque tem carro, porque tem moto, ou pagaram do próprio bolso lotação. Só que isso não é obrigação de nenhum servidor. Ninguém tem que tirar do seu salário, que já é uma miséria, para assegurar o seu transporte. Nenhum chefe de setor, por pressão da prefeitura, deveria ter pressionado os servidores para vir trabalhar, dar um jeito. E, engraçado, o jeito foi dado. Foi quando foi sancionada a Lei 6169, que é que transformava o dinheiro que a prefeitura usa para comprar os créditos do cartão magnético do transporte coletivo e que usa para comprar as passagens em papel da zona rural. A lei é bem clara: deposita-se em dinheiro para os servidores. Aí sim, se a prefeitura tivesse não vetado a lei que foi sancionada, se a prefeitura tivesse aceitado isto, aí sim poderia exigir que, independentemente de greves de transporte coletivo ou não, o servidor viesse trabalhar. Porque aí o dinheiro para o transporte estava assegurado, que é o caráter da lei, justamente pela ineficiência do cartão magnético, justamente porque o saldo muitas vezes é zerado do nada, muitas vezes o cartão
tem um determinado número de acúmulo de créditos e, num determinado momento, zera-se do nada. Servidores que trabalham no Capão do Leão, que residem no Capão do Leão e trabalham em Pelotas, mesmo se tratando de transporte intermunicipal, quando o vale era em papel, ele não tirava nada do seu salário para a sua locomoção, porque a empresa responsável pelo transporte do Capão do Leão aceitava. Com um cartão magnético ela não aceita. E os servidores acabam retirando do seu próprio bolso até hoje, desde quando o prefeito Eduardo Leite tirou o sistema de papel do transporte. Agora, peraí, agora querer exigir que o servidor tire do seu bolso, pague táxi, mototáxi ou lotação para trabalhar? Negativo. Vocês mesmos da prefeitura negaram, ingressaram juridicamente para não prevalecer o efeito da lei. Se a lei tivesse passado por vocês, no caso Poder Executivo, com certeza poderiam cobrar de todos os servidores. É engraçado, aí o servidor é importante. Não tem transporte coletivo, mas aí o servidor é importante, tem que vir trabalhar. Deem um jeito. Por que as chefias também não deram um jeito? Será que as chefias colocariam os seus veículos particulares, colocariam da sua gasolina, para buscar esses trabalhadores da saúde, da educação? Aí também veio a pergunta, pessoal, aproveitando o ensejo. E as escolas, Thiago? Muitas escolas aí não tiveram como cumprir o dia letivo, porque não tinham profissionais, ou faltou a merendeira, ou faltou professores. Temos que recuperar esse dia? É a mesma coisa que a gente respondeu na Assembleia, e hoje veremos o vídeo da Assembleia específica dos professores auxiliares de educação infantil. O calendário letivo, que é composto de 200 dias letivos e 800 horas aulas, é para o educando, é para o aluno. Em algum momento esse calendário letivo ele tem que ser concluído, ele tem que ser fechado. Não tem problema se esse calendário letivo fechar no ano civil de 2015, mas se durante quarta e quinta-feira, esses 2 dias, não houve atendimento para esses alunos, para determinadas turmas, óbvio que essas turmas têm que receber as aulas que não tiveram, para fins de cumprimento do calendário letivo. Então tem que fechar sim. Não é porque não tinha ônibus que aquelas aulas não vão precisar ser dadas, elas vão ser dadas para efeitos de cumprimento do calendário letivo. Agora, se não teve aula nesses 2 dias por falta do transporte, bom, são mais 2 dias ali para frente não recuperados, e sim que tem que ser trabalhados, tem que ser dado de lição aos alunos, Então isso aí é um direito assegurado dos alunos e tem que ser cumprido, de qualquer forma, não muda nada. A única coisa que muda, friso, repito, é que quem não tinha condições, devido à falta do transporte coletivo, de deslocar-se ao seu local de trabalho, não poderia ter falta, não pode ter apontado como falta. Recebi uma mensagem aqui: olá Tiaguinho, eu e o Arthur estaremos na festa para comemorarmos juntos esses 26 anos. Beijos a todos da diretoria, a Rô e o Arthur. Um beijão para minha querida Rosângela, trabalhadora aí da saúde, ao seu querido filho Rei Arthur, um beijão para esses dois. Estão lá na sua casa, lá assistindo esse cara chato aqui do Simp, Rosângela? Então, um beijão para vocês, um abraço, obrigado pela audiência e estaremos esperando vocês, Conheces o local, tu sabe que lá tu pode soltar o Arthur livremente, com toda a segurança, que tem bastante campo para ele correr e terá vários brinquedos, aliado aí a bastante comida e bebida, Já que se trata, na verdade, de uma tarde de sábado, Dia 13 de dezembro é um sábado, e agora com horário de verão, Até as 7 horas da noite, 8 horas é dia claro ainda, então isso aí possibilita a grande participação dos nossos colegas lá presentes. Então, um beijão para ti e para o Arthur, fiquem conosco aí até as 20 horas. Recebi outra mensagem aqui: Tiago, onde está a lei para esta mulher? Não acontece nada com ela? O final 2514 nos mandou a mensagem. Um grande abraço e obrigado pela audiência. Não é que não aconteça nada, o Simp, como eu já repeti aqui no programa, já encaminhou essas denúncias, Elas com certeza serão apuradas por esses órgãos. Comissão de Saúde da Câmara, CREMERS, Ministério Público do Trabalho, Conselho Municipal de Saúde, todos eles receberam o dossiê que entregamos. E, como eu falei, nós prepararemos ainda em dezembro uma mobilização, um ato
político, que eu digo no sentido de chamar a atenção, né, de justamente incluir as partes envolvidas para darmos um jeito nisso aí. Mas já adianto 2 vitórias que o Simp teve contra essa médica. Nós tínhamos 2 servidores que eram da ativa, só que eles foram nomeados para esse último concurso da prefeitura, concurso que foi realizado esse ano. Então são servidores que já eram do quadro efetivo e aí foram nomeados para os cargos para qual prestaram o concurso. Estes 2, no exame admissional de saúde, num dos casos, num desses servidores, colega, apresentou um grau mínimo de anemia, que não impede que você assuma cargo público. Não é uma doença incapacitante para você ser admitido. E esta servidora em questão fez todos os exames e apresentou. Tanto que o médico anterior, a doutora Rossana Guidotti, lá da biometria, o próprio médico orientou que ela tinha que tomar sulfato ferroso, que tinha que ter uma alimentação mais balanceada, controlada, justamente para esta anemia. Repito, não tem nada a ver que a impeça de assumir. Simplesmente a dita cuja médica, né, não aceitou a admissão dela. Impediu a colega de ser admitida. Como havia tempo hábil para a colega ter o prazo ali após nomeação para tomar posse, através da nossa assessoria jurídica do Simp, conseguimos obter uma liminar. Obtivemos uma antecipação de tutela garantindo a posse dessa trabalhadora. E tivemos também outra liminar garantindo também a posse de outra trabalhadora, né? Então já foi as primeiras 2 derrotas aí, né, que o Poder Judiciário já demonstrou que o trabalho da médica está bastante equivocado. E outra, ela é uma médica contratada, ela sequer é concursada. E tem outros requisitos que nos chamam bastante atenção, né? Ela está ali contratada, assina lá os atestados, enfim, como médica do trabalho, mas no portal da transparência da prefeitura consta ela como médica plantonista. E mais, já faz um bom tempo que o Simp encaminhou um ofício lá para a Secretaria de Gestão Administrativa Financeira, cobrando do secretário Cruz, cobrando ali do setor responsável, qual é o edital que abriu as inscrições daqueles interessados para o cargo de médico, então, do trabalho. Porque, olha, tu entrando ali no site da prefeitura, que tem a parte de editais, já que fala um portal da transparência, olha, o Simp já procurou todos os editais que tem ali, todos, de contratações, não tem um que se ache que apareça o nome dessa médica. Não conseguimos achar qual é o edital que abriu esta inscrição. Então nós pedimos, qual é o número do edital? Queremos a cópia do edital, queremos saber os nomes dos candidatos que concorreram ou que apresentaram os seus currículos junto com essa médica. Engraçado, até agora a Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira não conseguiu responder nada disso para nós. Então suspeitamos que tem alguma coisa muito grave por trás, mas nada mais é grave do que as próprias práticas que ela vem conduzindo e direcionando ao trabalhador servidor público municipal, que já chega doente e ainda consegue sair mais doente do consultório dela lá na antiga biometria. Recebi aqui a mensagem do meu querido João Mastro Antônio. Boa noite, tudo bem? Estou na escuta. Gostaria de saber quando a prefeitura vai pagar com dignidade seus aposentados. Olha, João, essa pergunta é aquela mesma. Quando é que o prefeito Eduardo Leite vai interessar-se em fazer um plano de carreira, né, para todos os demais funcionários da prefeitura? Né? Porque aqui é um governo totalmente ambíguo. Enquanto o prefeito quer discutir um novo plano de carreira para o magistério, que é a única categoria que tem plano de carreira, desde o ano 89, todo o restante da categoria dos municipários nunca teve plano de carreira. E aí o prefeito não preocupa-se, né, ou não tenta fazer um planejamento agora para esboçar o início dos trabalhos para todo o conjunto que não tem carreira. Aí quer mexer logo na categoria que tem carreira, que agora mesmo nós já vamos entrar aí nesse tema. Mas é aquilo, né, João?
nem há uma política de valorização para os aposentados, né? Muito menos para os servidores da ativa. Pelo menos é o que a gente vem vendo, né, até o momento e lutando, né, com as nossas forças contra isso, João. Bom, pessoal, nós vamos mostrar agora, o Wagner já vai deixar aí na feição, o vídeo da Assembleia dos Professores, né, que reuniu os segmentos da educação infantil, fundamental e médio, e também dos auxiliares de educação infantil. Por que uma assembleia específica de professores? Justamente porque o prefeito, lá no dia 15 de outubro, dia do professor, uma festa em que ele deu em comemoração ao Dia dos Professores, mas a festa foi para todos os trabalhadores em educação, ele anunciou uma nova proposta de plano de carreira, que ali comporia, que a composição dos estudos seria feita por 2 professores, indicados de cada uma das 88 escolas, o que totalizaria 176 professores, e que isso seria, né, com um aval de representação do segmento, né? Nós deixamos bem claro que no fórum legítimo que define, que discute isso, é a Assembleia, nesse caso específica desse segmento, porque muito mais do que 76, nós colocamos mais de 700 profissionais lá no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense, é muito mais representativo do que 176, e logo depois do vídeo eu já vou trazer umas novidades, né? Porque quem foi lá na festa, que tirou foto com o prefeito, aplaudiu, já está numa ansiedade que o novo plano vai ser melhor. Eu sempre disse, como é que um plano vai ser melhor de um prefeito que tirou o vale alimentação logo deles, dos professores, para aqueles que tinham 2 matrículas? Retirou alegando que a legislação não contemplava pagar por matrícula e sim por CPF. Mas, repito, nunca vi o prefeito Eduardo Leite, já que considerou ilegal o pagamento. Bom, o pagamento é ilegal desde 2006 para cá, desde a era Bernardo. Eu nunca vi o prefeito Eduardo Leite, quando era vereador, que fiscaliza os atos do executivo, eu nunca vi, enquanto vereador, o prefeito Eduardo Leite, na época, fazer essa denúncia, chamar a atenção todo o não atendimento da legislação vigente que a prefeitura estava tendo ao longo dos anos, pagando indevidamente, então, o vale alimentação para aqueles servidores que tinham 2 matrículas. Não vi nunca fazer nenhum tipo de discurso ou denúncia quanto a esse ato lesivo aos cofres públicos, né, ao longo de todos esses anos, se é assim o seu entendimento. Não sei se é porque ele foi chefe de gabinete do próprio prefeito Fetter, que teria pago indevidamente, não sei também se foi por causa que o partido do prefeito Fetter apoiou a sua candidatura quando concorreu a prefeito, né? Não sabemos então qual foi o motivo, mas é aquilo que eu digo, 2 pesos, 2 medidas. Então, Wagner, solta para nós o vídeo aí para mostrar o quão foi representativa a nossa assembleia realizada nesta terça-feira pela manhã, lá no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense, né, onde a gente debateu a pauta que era o plano de carreira e o piso do magistério. Então, o que definiu a Assembleia? A Assembleia definiu que somente vai debater qualquer proposta de plano de carreira após a prefeitura cumprir com o pagamento do piso do magistério, na forma da lei, ou seja, a lógica da Assembleia anterior se manteve, da última que teve, de que primeiro o governo municipal tem que cumprir a lei, pagando o piso do magistério como salário padrão. Veja o quanto estava bem cheia a Assembleia, para depois abrir qualquer debate a respeito de plano de carreira, e que tenha que se passar essas discussões sempre pelos fóruns legítimos da categoria, né? Então, o fórum legítimo é a Assembleia. Por unanimidade, a categoria levantou a mão dizendo que só aceita discutir carreira após o cumprimento fiel do pagamento do piso. Unanimidade. Não teve uma mão para levantar dizendo que concorda em discutir um novo plano de carreira sem precisar ter o pagamento do piso do magistério. E aí é que vem a grande contradição da prefeitura. O prefeito Eduardo Leite alega que já paga o piso do magistério, que nada mais é, vamos pegar um professor de 20 horas, ele pega o salário padrão de um professor de 20 horas, que é pouco mais de R$300, tem uma lei que complementa para chegar à base de cálculo, que é onde são calculadas as vantagens, 560 e poucos reais, e aí, somando todas as vantagens que este professor tem, se
se ele não chega como salário bruto ao valor do piso, que é de R$ 848,70, ou se este professor só tem o nível de magistério e não tem a graduação, ele complementa para chegar ao salário bruto de R$ 848,70. Aí só o prefeito Eduardo Leite interpreta erradamente a lei. Só ele interpreta erradamente a lei. É totalmente diferente da decisão do Supremo Tribunal Federal, totalmente diferente da decisão que os juízes vêm apontando. O SIMP ingressou com mais de 150 ações individuais para pagamento do piso deste valor como salário padrão. O SIMP ganhou da Prefeitura em todas as ações em primeira instância. Elas aguardam o julgamento de recurso. Só que destas ações, nós já temos uma professora que já ganha o piso como salário padrão desde outubro do ano passado, e já vão vir agora mais 4 professoras de ações exitosas do SIMP. E, comprovadamente, como todos os juízes vêm dando ganho nas nossas ações, isso motivou o ano passado que o Ministério Público Estadual movesse uma ação civil pública contra a Prefeitura, obrigando a pagar o piso. Tanto que eu tenho aqui em mãos o contra-cheque da professora, e nós mostramos isso na Assembleia, e quem quiser nos visitar lá no SIMP, a gente mostra o contra-cheque, que é verdade que desde outubro do ano passado, a professora em questão já ganha o piso como salário padrão. Então já é o Poder Judiciário, em pouco mais de 2 anos, porque o Supremo julgou constitucional a lei do piso em abril de 2011, e agora que estamos em 2014, pouco mais de 2 anos, já foi julgado até em última instância. A Prefeitura já está pagando no contra-cheque. Mas o prefeito entende que já cumpre a lei do piso. Agora, se nós pegarmos a declaração que o secretário de Educação, Gilberto Garcias, deu ao jornal Diário Popular, deste dia 26, quarta-feira, mostra uma outra realidade diferente do que o prefeito já trata. Então parece que tem 2 prefeituras no município. Quando a gente fala que não existe milagre, que não existe prefeito bonzinho, não existe um novo plano de carreira que não vá tirar do trabalhador. Não existe um novo plano de carreira que o prefeito vai cumprir a lei do piso, vai botar como salário padrão e as vantagens incidir em cima. Está aqui a declaração do próprio secretário Gilberto Garcias. Nós vamos incluir o percentual de 59%, que é o incentivo à titulação, para dentro do padrão. Então vejam bem, vão tirar uma vantagem, e colocá-la para dentro do salário padrão. E a Prefeitura pode argumentar porque esse incentivo à titulação é de nível superior, de licenciatura plena, graduação, não tem por que dar uma vantagem se é requisito obrigatório de concurso. Acontece que a lei municipal é vigente. Ela é vigente, ela diz que é vantagem. E mais, o próprio Poder Judiciário não está aceitando os recursos que a Procuradoria-Geral do município tem feito alegando isso. Não vem aceitando. Então, anúncio do secretário de Educação, vão incluir o percentual de 59% a título de incentivo para dentro do padrão. E mais, o secretário de Educação reconhece que o orçamento não permitirá o pagamento do piso integralmente, apesar de ser estabelecido em lei. Quer dizer, o secretário reconhece que o piso não é pago na forma da lei em Pelotas, mas o prefeito Eduardo Leite diz que paga o piso. E aí eles perdem no Poder Judiciário, o SIMP comprova e não dão o braço a torcer. É legalista para um lado, mas não é legalista para outro. Tem que haver o reconhecimento. E já temos mais ações nesse sentido, cada vez mais para comprovar que o orçamento não vai ser desculpa para prefeito nenhum dizer que não tem condições de pagar o piso. Notícia novinha aqui de 25 de novembro. Mudança na lei de responsabilidade fiscal poderá viabilizar mais ainda o piso nacional dos professores. A Comissão de Educação do Senado aprovou nessa terça-feira o projeto de lei do Senado, projeto de lei número 14 de 2013, um projeto de lei complementar do Senado, que tem a finalidade de excluir os limites de gastos com pessoal, que é de até 54% do total das receitas correntes líquidas do município, em todas as esferas de governo,
né, de excluir desse limite da lei de responsabilidade fiscal as despesas com pagamento do piso salarial dos professores, que venham de transferências do Fundeb. O texto, né, altera os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101/2000, do ano de 2000. Então, o autor, que é o senador Eunício Oliveira, do PMDB do estado do Ceará, ele argumenta que muitos municípios e alguns estados enfrentam grandes dificuldades para cumprir simultaneamente a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre limite de gastos com os servidores. Lembrando que este ano nós comprovamos, através de certidão do Tribunal de Contas do Estado, que a Prefeitura não comprometia mais do que 45% das suas receitas com gasto com pessoal. Mas a Prefeitura alegava que com o referido aumento iria para mais do que 48%. Quer dizer, a própria Prefeitura contrariando uma certidão oficial do próprio Tribunal de Contas do Estado. Né? Então, essas dificuldades que prefeitos e governadores teriam, né, que determina também esse atendimento da legislação de responsabilidade fiscal, estaria excluído dessa exigência o pagamento do piso. Né? Talvez esta não seja a solução definitiva da questão, né? Mas os senadores estão convencidos de que a adoção dessa medida contribuirá, ao menos por um bom período, para viabilizar o pagamento do piso e de aumento salarial aos professores, sem que isso venha implicar, né, ao desrespeito aos preceitos da responsabilidade fiscal. Né? Então, isso é muito importante, né? Até porque o ato que regulamenta o Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica do Magistério, exige que pelo menos 60% dos recursos de cada fundo sejam aplicados em pagamento dos profissionais do magistério, né, em efetivo exercício. E com as regras da atual Lei de Responsabilidade Fiscal, né, mesmo que tivessem arrecadação e receita, os gestores dos estados e municípios estariam na prática impedidos da vigilância do Ministério da Fazenda cumprir a lei do Fundeb, né, e de responder a esses fatos. Então, esse projeto de lei do Senado, complementar, ele seguirá agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, né, e depois ele irá ao plenário do Senado para a decisão final. Então, importante iniciativa aí do Senado Federal. Bom, informações aqui para vocês, mas temos uma mensagem aqui. Olá, boa noite. Quando é pago 1/3 de férias para o magistério? Obrigado, Márcia. Márcia, o ano passado a Prefeitura pagou dentro da folha, né, de dezembro, né, que no caso é quando os professores entrarão em férias em janeiro. Né? A Prefeitura até agora não manifestou-se quando irá pagar 1/3 de férias. Né? Então não vou saber te responder porque não há um anúncio oficial ainda. O ano passado a Prefeitura garantiu o pagamento de 1/3 de férias, né, na folha de janeiro, né, no ano passado, que era anterior à questão da folha ser paga no corrente mês. Como agora a folha é paga no corrente mês, creio que se a Prefeitura for adotar o mesmo mecanismo deste ano, em janeiro deste ano, né, a ação foi do ano passado referente a este ano, enquanto o pagamento não era no mesmo corrente mês, era no 5º dia útil do mês subsequente. Então agora, com a adoção da folha de pagamento ser no corrente mês, eu creio que a Prefeitura, até o último dia útil, ou seja, junto com o salário de dezembro dos professores, creio que deposite 1/3 de férias. Mas quem pode responder isso aí é a própria Prefeitura de Pelotas. Outro informe importante aqui ainda na educação: a Prefeitura, a princípio, aí desistiu do projeto de lei que alterava várias situações para a eleição de equipes diretivas de escolas, né? Pois já existe uma portaria do prefeito, portaria número 016 do ano de 2014, né? Na verdade, portaria da Secretaria de Educação, na verdade, né? Então, o secretário municipal de Educação, Gilberto Garcias, no uso de suas atribuições, né, dá início oficialmente agora ao processo de consulta popular para a escolha das equipes diretivas das escolas municipais. Né? E claro que o processo de consulta popular para a escolha das equipes diretivas será coordenada por uma comissão designada pelo prefeito Eduardo Leite, que comissão esta foi designada pela portaria número 028
de 2014, né? Então esse processo de consulta popular vai se dar em todas as escolas municipais, inclusive de educação infantil, exceto as escolas Santos Dumont e Almirante Tamandaré, que irão se fundir durante o mandato de 2015 e 2017, e a escola Evaristo da Veiga, Honorina Torres e Alímio Silva, em razão do número inferior, do número igual ou inferior a 2 professores aptos ao pleito, né? Então a consulta popular ela será regida pela lei municipal que estabelece a eleição para as equipes diretivas das escolas, né? Então, muito importante, essa consulta popular, ela atende à legislação vigente, a legislação como é hoje para eleição das equipes diretivas das escolas, né? Então, será considerado o número de matrícula real do mês de setembro de 2014 para determinar a composição das equipes diretivas que assumirão o mandato 2015 e 2017. Então, a princípio, né, o SIMP já identificou nessa portaria, tem alguns itens aqui que entendemos que contrariam o disposto na legislação municipal, mas veremos como se dará num primeiro momento as inscrições, se serão assegurados, né, todos os preceitos que estão na legislação vigente. E pelo cronograma que consta aqui em nossas mãos, desta portaria, né, mais propriamente dito, a realização das eleições nas escolas será feita no dia 11 de dezembro. Né? Então, maiores informações as escolas já estarão passando para os interessados, funcionários, pais e alunos, já a partir aí da semana que vem. Bom, terminando aqui os últimos informes, pessoal, são 19 horas e 47 minutos. Não tivemos ainda, né, a resposta por parte da secretária municipal de saúde, Arita Bergman, sobre o ofício que havíamos encaminhado, questionando-a sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e sobre o integral do 14º, que é o incentivo estadual, repassado pelo governo do estado, dos agentes comunitários de saúde. Né, nós já tínhamos feito uma reunião há um bom tempo com a comissão de agentes comunitários de saúde. Desta reunião resultou o questionamento à Secretaria de Saúde acerca desses dois temas, sobre o pagamento do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e o pagamento do 14º salário, que é o incentivo que vem do governo do estado. Secretária de Saúde não nos respondeu até agora. Então, dia 1º agora, segunda-feira, às 15 horas, o SIMP, lá na sua sede, terá uma reunião com os agentes comunitários de saúde da comissão, uma comissão específica para esse fim, para deliberarmos novos encaminhamentos, diante da omissão da Secretaria de Saúde. Já numa outra situação que também envolve a Secretaria Municipal de Saúde, né, o SIMP havia já se reunido com os trabalhadores, com a comissão representativa de trabalhadores da UBAI Navegantes, né, e justamente para tratar sobre condições de trabalho e da carga horária cumprida por aqueles servidores de lá. E mandamos um ofício, passou 30 dias, a Secretaria de Saúde não nos respondeu, tivemos que reiterar o questionamento, a pergunta à Secretaria de Saúde, e aí recebemos, né, a resposta da Secretaria de Saúde finalmente dizendo o seguinte aos trabalhadores da UBAI, que o formato de escalas da UBAI estava sujeita a rotinas de equipes não fixas, porque tem trabalhadores em contratos temporários lá. E alguns colegas, nesta escala, estavam sujeitos a horas extras. Neste momento, estamos recebendo servidores estatutários e ajustando a equipe. Ainda não estamos com toda a equipe equacionada. Sugerimos solicitação de reunião após 30 dias da completude da equipe, que eles pressupõem que estará organizado até o início de dezembro. Então, se no início do mês de dezembro eles estiverem com essa equipe pronta, eles pressupõem que a reunião teria que ocorrer 30 dias após, ou seja, lá no início de janeiro, lá no início do ano que vem, para tratarmos disso. Mas, com base na resposta
da secretária de Saúde, Arita Bergman, direcionada aos trabalhadores da UBAI Navegantes. Nós estaremos nos reunindo com a comissão representativa destes trabalhadores lá da UBAI no dia 3, ou seja, quarta-feira, 3 de dezembro, às 2h30, lá no SIMP, para tratarmos desse tema aí com os colegas. E, por fim, aqui, o último informe, o SIMP ajuizou já uma ação contra a Prefeitura de Pelotas para buscar insalubridade, o pagamento da insalubridade para as merendeiras, né? Tendo em vista, então, o SIMP, tendo em vista a prerrogativa que lhe confere o artigo 8º, 3º da Constituição Federal de 88, o SIMP, então, ajuizou uma ação coletiva frente ao município de Pelotas, pleiteando o adicional de insalubridade às ocupantes do cargo de merendeira. Após várias tentativas de nós buscarmos junto à Prefeitura o pagamento de insalubridade das merendeiras e sempre sem obter êxito, então decidimos entrar na Justiça para garantir o direito dessas servidoras. E este encaminhamento, pessoal, se faz necessário devido à exposição diária a produtos químicos e às péssimas condições de trabalho a qual estão expostas as merendeiras do nosso município. E o exercício, das atribuições da merendeira implica em contato diário, permanente e habitual com agentes químicos e físicos agressivos à saúde humana. Então, nesse sentido, o SIMP busca pelo adicional da insalubridade via judiciário e se tornou necessário esse ajuizamento de ação coletiva em nome de todas as merendeiras, porque o município de Pelotas ele não reconhece as condições insalubres das atividades desenvolvidas pelas merendeiras e, consequentemente, não paga o adicional devido. A apreciação da matéria pelo judiciário depende, e isso a gente sempre reforça, depende da elaboração de laudo técnico que vai avaliar as condições de trabalho das merendeiras. Bom, pessoal, chegamos aqui ao fim, ao término de mais um programa de TV do SIMP, nesta noite de 28 de novembro de 2014. Quero desejar a todos um excelente final de semana, que possamos estar aqui presentes na próxima sexta-feira para bem informar a todo servidor público municipal da agenda de atividades do SIMP, que é o sindicato que representa a categoria dos municipários. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, me despeço por aqui. Um beijão, um grande abraço e tchau, tchau!